Olá a todos, eu sou Hélio Silva e nesse vídeo vamos entender o funcionamento do widget Tab Bar. Então, o widget Tab Bar ele vai exibir uma linha horizontal de guias, permitindo que os usuários alternem entre diferentes visualizações de conteúdo tocando nessas guias. Então, cada guia normalmente ela representa uma seção ou categoria diferente de conteúdo. Aqui eu mostro alguns exemplos, né? Esse widget ele pode ser utilizado em vários tipos de aplicativo. Então, aplicativo de notícia, com categorias, né? Categoria diferente, aplicativo de comércio eletrônico, com uma categoria de produtos, ou aplicativo de mídia social com diferentes seções, como feed, notificações, mensagens. A gente pode ver exemplo aqui, né? Nessa primeira aplicação, onde ele vai ter um, o ícone, né? Tem um ícone e um texto. E quando eu clico nesse tab bar, ele vai me direcionar para uma página de conteúdo. Da mesma forma, funciona nessas outras aplicações. Quando eu faço o clique, ele me direciona para um local. Então agora a gente vai adicionar ao nosso projeto aqui para conhecer as propriedades desse widget. Então pessoal, já estamos aqui no Flow. Para adicionar esse widget é bem simples, eu vou selecionar minha coluna e vamos pesquisar por Tab Bar. Vou selecionar ele. Vocês podem ver que ele já faz um pré-carregamento com 3 guias e se eu clicar em cima dessas guias, ele vai me direcionar para essas páginas, né, de conteúdo. Então, eu posso sim criar todo o conteúdo aqui e fazer essa navegação. É bem simples. Aqui, se eu clicar no widget principal, eu vou conhecer as suas propriedades. Então, aqui na parte superior, a gente vai ter as guias ativas, que são as guias que foram adicionadas recentemente. Então, aqui embaixo eu consigo também adicionar novas guias. Então, se eu clicar aqui em Add Tab, ele vai adicionar as guias aqui no meu widget principal. Para deletar é muito simples, eu vou selecionar o tab e aperto com o botão direito e delete. E ele vai deletar essa página, né, essa guia. E aqui a gente vai ter as propriedades principais de todos os widgets, né? Então, visibilidade condicional, visibilidade responsiva, opacidade, espaçamento e alinhamento. E também o teste. Aqui embaixo tem as propriedades do tab bar. Então, temos aqui as propriedades do rótulo, né? Onde a gente vai conseguir fazer toda a personalização, desde espaçamento, que fica aqui nessa parte. Então, você definindo aqui, você vai conseguir fazer esse espaçamento desses elementos, né? Vocês podem ver aqui. Aqui embaixo temos a seleção, né? A cor que está selecionada. Então, se eu mudar essa cor, colocar aqui o laranjado, pode ver que o que está selecionado vai alterar. Então, você consegue fazer a personalização. E também você vai conseguir alterar a cor do elemento que não está selecionado, né? Da guia. Então, eu posso clicar aqui e colocar, por exemplo, o azul. Então, as guias que não estão selecionadas vão ficar em azul. E a que está selecionada vai ficar em laranja. Então, você vai conseguir fazer toda essa personalização. Voltando aqui embaixo, eu vou ter também as alterações de texto, né? Então eu posso clicar aqui e mudar o estilo desse texto. Então eu vou ter aqui título largo, título médio, headline média e vai explorando essas opções, certo? Aqui embaixo também temos a opção de adicionar uma fonte personalizada, né? E aí você pode escolher essa fonte aqui. Descendo aqui, vamos ter o peso dessa fonte, né? Então, por exemplo, aqui está um médio. Se eu quiser colocar um light, a gente vê que ele vai alterar o peso da fonte, né? Através dessa opção que você consegue fazer. Aqui embaixo temos o tamanho, consegue mudar o tamanho principal dessa fonte, né? Aqui você vai ter o ajuste da altura da linha, então você pode alterar esse valor aí entre 1 e 3. Se você colocar 3, ele vai descer muito, né? Então geralmente fica aí entre 1 e 3, né? Se você colocar o 2, vai descer um pouco. Então geralmente eu deixo sem valor nenhum, mas você pode personalizar. Aqui tem um espaçamento de letras, né? Espaçamento entre letras. Então, se eu definir aqui, por exemplo, 5, ele vai fazer esse espaçamento. Vocês estão vendo aí. Geralmente eu deixo padrão. Aqui embaixo tem o alinhamento do texto. Outra opção aqui, você pode customizar, né, os rótulos que não estão selecionados. Então, se eu clicar aqui nessa opção, eu posso fazer uma personalização específica para os rótulos que não estão selecionados. Então, pode ver, vou mudar aqui o peso dessa fonte, ele já vai alterar aqui. Então, eu vou desativar, vou deixar padrão também. Logo aqui embaixo tem as propriedades das guias, onde você pode também fazer essa personalização. Por padrão, o estilo, ele vem o indicator, né, que é essa linha que fica na parte de baixo. Então, quando eu clico, eu consigo alternar para outras opções. Então, pode ser o button, né, ou o tiger button. Quando eu clico, ele vai ficar aqui nessa opção de alternar entre os elementos, né? Então, vou voltar aqui de novo para as propriedades, certo? Então, você consegue fazer também toda a personalização desses elementos, né, desse estilo. Então, se você selecionar aqui o button, você consegue fazer a personalização. Então, você pode definir a borda, se você quiser uma borda mais grossa,
Se você quiser sem borda, você consegue também adicionar o raio dessa borda. Se você quiser fazer uma elevação, aqui embaixo vai ter as margens desse botão. Vai depender do estilo que você selecionar aqui. Pode ver, o indicator ele tem poucas propriedades para alternar, né? Vai ter a cor e o tamanho. Pode definir aqui um tamanho de 20 pixels de altura e ele vai ficar dessa forma, né? Então, geralmente eu deixo padrão também. Vou voltar aqui, vou deixar um indicator para a gente visualizar algumas propriedades. Então aqui, dependendo do estilo que você selecionar, essas propriedades de personalização, elas alternam. Avançando aqui, tem a opção de você definir o index da guia inicial. Por exemplo, eu tenho 3 guias. Se eu definir aqui o index 2, quando eu iniciar a minha aplicação, ele vai ser exibido no exemplo 3. Por quê? Porque o index ele vai começar do zero. Então, vai ser 0, 1 e 2. Se eu definir aqui o index 1 e tem o preview, ele vai exibir, né? Ele vai iniciar a minha aplicação no exemplo 2. Então é assim que funciona a indexação. Voltando aqui para as propriedades. Aqui embaixo você vai definir a posição das guias. Então aqui o padrão ela vem no topo e você pode colocar ela para a parte de baixo. Então funciona muito bem essa opção. Vou deixar aqui padrão também. Aqui embaixo você pode ativar o scrollable, ou seja, deixar essas guias roláveis. O que acontece? Se você tiver mais de, por exemplo, 5, 6 guias aqui, você pode ativar essa opção. Eu vou adicionar aqui alguns para a gente observar. Se você não ativar essa opção, vai ficar dessa forma aqui, ou seja, eles vão ficar sobrepondo uns aos outros. Então, eu ativo essa opção, ele vai manter aqui um pouco de espaço. E aí você pode também definir um espaçamento maior entre eles. Então, você pode navegar até essa opção e definir o valor, por exemplo, colocar 8 aqui e 8 aqui. Então, ele vai definir esse espaçamento. Se eu visualizar aqui a minha página, agora eu consigo rolar entre as minhas guias. Então aqui embaixo, se você ativar o scrollable, vai ter essas opções de alinhamento, né? Centralizado, à esquerda e à direita. Então aqui embaixo você pode definir também as margens dessa tab bar. O padrão vem 4, se eu deletar, pode ver que diminui o espaçamento e você pode aumentar ou diminuir esse espaço. Então vou deixar aqui o padrão. E para finalizar, vamos ter mais duas opções. Essa opção aqui, ela vai permitir deslizar para a esquerda ou para a direita. Ela já vem padrão, você pode deixar ela ativada. E a última é se você for utilizar alguma chamada API ou consulta, né, do Firestore, utilizando Firebase, e em qualquer uma dessas guias, é necessário deixar essa opção ativa, pois ele vai manter o estado de cada guia ao alternar em vez de gerar um widget novamente. Então, por exemplo, quando você clicar aqui nessa opção, ele vai manter o estado daquela guia, sem precisar refazer todo o widget. Então, pessoal, a gente conheceu as propriedades principais desse widget. Agora a gente vai criar um modelo de tela de login com cadastro para finalizar esse vídeo. Então, eu vou clicar aqui para criar uma nova página. Eu vou criar uma página em branco. Eu vou colocar page login card criar. E agora a gente vai adicionar os elementos. Eu já vou começar aqui removendo essa barra. Eu vou deletar. Vou remover também a coluna. Vou selecionar aqui o scaffold e desativar essa área de segurança. Aqui na parte superior também vamos desativar a safe area. Tudo pronto, agora vamos começar a montar o nosso layout. Então eu vou selecionar aqui o meu scaffold, vamos adicionar aqui um container. Esse container aqui ele vai servir como background, então vamos definir aqui para ele utilizar todo o espaço disponível nessa tela. Então eu vou marcar aqui Infinity, vou selecionar também aqui a altura para ele utilizar todo o espaço. Vamos adicionar também aqui um gradiente, então ele já dá essa cor padrão. Vamos clicar aqui na cor e vamos diminuir essa opacidade. Vou colocar aqui e vou diminuir também a opacidade dessa outra cor. Vou usar a cor. Vai ficar mais ou menos dessa forma. Aqui eu vou adicionar uma coluna, um time. Vamos centralizar, né? Dentro dessa coluna vamos adicionar um outro container. Esse container é onde vai ficar todo o nosso conteúdo. Eu vou adicionar ele aqui. Vamos fazer algumas configurações. Eu já vou também adicionar um gradiente e vou diminuir também a opacidade. Então eu clico na cor, vou colocar mais ou menos isso aqui, deixar um pouco mais forte, né? E vou também definir esse gradiente aqui. Então ficou mais ou menos assim. Vamos arredondar os cantos, vou definir o valor de 15. Aqui na largura eu vou tirar o valor e vou definir uma largura máxima de 700. A altura eu vou colocar o valor de 400. Então vai ficar mais ou menos dessa forma. Agora no container eu vou adicionar o meu tab bar. Vamos colocar ele aqui. Com ele selecionado, eu vou definir aqui um espaçamento de 10. Vou marcar aqui o cadeado para ele dar esse espaçamento completo. Vou aumentar um pouco mais, colocar 20, mais ou menos assim.
E eu vou selecionar minha coluna e vou dar um espaçamento também para soltar um pouco dessas bolas. Então, vou definir aqui um valor de 10 e aqui o valor de 10. Vai ficar mais ou menos desse jeito. Vamos continuar. Então, aqui no meu tab bar, eu vou deletar a última. Eu vou selecionar aqui esse tab, vou deletar. Vou remover esse texto, né, também. Só clicar aqui em teste. E esse outro também, text, vou deletar. Então, vai ficar mais ou menos dessa forma. Então, vamos selecionar aqui o tab bar, vamos fazer algumas personalizações. Eu vou vir aqui nas propriedades, como eu mostrei para vocês. Eu vou mudar e tirar o indicador e vou colocar essa opção. Então, vai ficar assim. Eu vou remover a borda, então em borda aqui eu vou tirar o valor e vou colocar uma elevação de 2. Vai ficar mais ou menos assim. Então, quando eu clicar para alternar, ele vai funcionar dessa forma. Aqui, no meu texto, eu vou também alterar essa cor. Então, em Primary Text, vou mudar para essa cor primária. Vai ficar assim. Você pode até diminuir um pouco a opacidade, mas aí não vamos focar muito nessa personalização. Então aqui já está mais ou menos pronto, né? Agora vamos adicionar os nossos elementos da tela de login. Então primeiro eu vou mudar o texto. Eu vou clicar aqui em Tab, vamos colocar login. Então eu vou procurar um ícone aqui, ver se tem algum que me interessa. Então, eu ver se tem pode ser esse aqui, input, né? Vou deixar esse aqui mesmo. E aqui embaixo eu vou marcar essa opção para ele alinhar. Então você tem essa opção também de adicionar os ícones aqui. Então vamos definir um espaçamento de 5, ele dá esse espaçamento aqui, e vamos selecionar o nosso cadastro. Então eu vou colocar aqui cadastro, vamos adicionar um ícone também, colocar add, pode ser esse, e vamos marcar essa opção. Vou definir aqui o espaçamento também de 5, assim, então login, cadastro. Eu vou alterar esse add que eu coloquei, vou procurar um mais vazado para não ficar padrão, pode ser até esse mesmo, assim, login e cadastro. Então, aqui na nossa tela de login, vamos clicar aqui na página, né, da guia e vamos começar a adicionar os nossos elementos. Então, vamos adicionar aqui uma coluna e nessa coluna eu vou adicionar também uma row, né, uma linha. Nessa linha, vamos adicionar um texto. Esse texto eu vou colocar, faça login para continuar. Sim, vamos aumentar essa fonte, vou colocar 16, colocar aqui bold. Vou mudar também a cor, vou colocar aqui primary, né, o padrão. Vamos dar um espaçamento aqui de 10, para ficar um pouco afastado. Tudo pronto, seleciono a coluna novamente, vamos adicionar o nosso text field aqui embaixo, prontinho, vamos dar espaçamento nele, colocar aqui um espaçamento pode ser de 10 também. Eu vou remover esse espaçamento dele aqui de 8, já tem espaço suficiente. Viemos aqui na parte de baixo, vamos mudar, né, a borda, vamos colocar outline, vamos colocar essa bordinha aqui. Então vamos alterar essa cor aqui, vamos colocar esse cinza, né, esse cinza mais claro, vamos mudar a opacidade aqui, deixar mais ou menos aqui nesse 79%. Então tudo pronto. Aqui eu vou mudar o texto, né, que está dentro, vamos colocar e-mail, assim. Então vamos adicionar também um ícone de e-mail, eu vou clicar aqui nessas propriedades do ícone, vamos adicionar essa opção, pesquisar aqui e-mail, selecionar, certo? Agora vamos duplicar esse text field, a Ctrl D, prontinho. Aqui nele eu vou mudar, né, essa opção. Então eu vou ativar aqui o password field, que é para mudar para aquele olhinho. Então vamos colocar aqui um tamanho de 25, vai ficar assim. Vamos mudar também aqui para senha, vai ficar dessa forma. A gente já finalizou aqui o text field, vamos adicionar um botão. Então eu vou selecionar minha coluna novamente, vou procurar aqui button, vamos dar um espaçamento aqui de 30, ficar um pouco mais afastado, vai ser até 25, fica bom. Eu vou colocar aqui o valor de 250, o tamanho desse botão, e vamos mudar o nome para logar. Certinho, vamos adicionar mais um texto, eu posso duplicar esse texto e arrastar aqui para baixo. Vou deixar ele mais ou menos aqui e vou colocar, você esqueceu a sua senha. Pronto, vamos diminuir esse tamanho, está muito grande, vou deixar um 14 e já temos aqui a nossa tela de login pronta. Agora vamos criar a nossa tela de cadastro. Para a gente não fazer todo esse trabalho, eu vou selecionar aqui a minha coluna, vamos apertar com o botão direito e vamos copiar. Agora vamos descer aqui, clicar nessa tab bar de cadastro e vamos apertar com o botão direito e vamos colar. Então ele adicionou aqui a tela de cadastro. Vamos adicionar mais um text field, então eu vou selecionar aqui a senha, vou apertar no teclado Ctrl D para ele duplicar e aqui eu vou colocar
somente mudar o texto, né? Então, eu vou colocar repetir senha, repetir senha, repetir senha. Então, vai ficar assim. Embaixo vamos mudar também, se cadastrar. Aqui eu posso deletar. E aqui em cima eu vou mudar esse texto. Então, faça seu cadastro. A gente finalizou a nossa tela de login e cadastro. Vamos clicar aqui para testar. Então, pessoal, nossa tela de login e cadastro já está pronta. Eu posso clicar e vai alternar, né? Então, a gente pode ver que ele já tem o autofoco também. Se eu clicar aqui na senha e ativar essa opção, eu posso ver a senha. Se eu desmarcar, ele oculta a senha, né? Também já estamos trabalhando na questão da responsividade. Então, se eu clicar aqui para tablet, ele vai mudar. Se eu clicar aqui também para desktop, ele vai mudar. Então, tudo isso está sendo feito através desse container aqui. A gente definiu a largura máxima de 700. Então, quando ele chega nessa largura, ele não aumenta mais do que foi definido. Então, fica perfeitamente funcional aí para você utilizar na sua aplicação. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.